E aí minha galera do Facebook, e aí minha galera do YouTube, e aí galera das redes sociais. Estou de volta para o dia 2 da saga dos 600 exercícios em um mês. Hoje eu tava dando uma voltinha aqui, ó. Tava dando uma volta de longboard. Meu filho tá aqui comigo, dá um alô ali, filho. Dá um alô aqui, ó, aparece aqui pra galera. Meu filho tá aqui comigo, Paulo Machado Filho. Ele tá dando um rolê de bicicleta. Eu, como disse, estava de longboard. Manda um alô lá pra galera. Olá! Legal, então aqui embaixo nos comentários deixa um recadinho aí pro Paulo Machado Filho. Seguinte, galera, então vamos lá pro dia 2 da saga dos 600 exercícios, onde eu vou resolver 10 questões de direito civil e 10 questões de direito notarial e direito registral. Você está pronto? Então vamos lá, ó. Para quem não é de Brasília, eu estou em Águas Claras. Na pracinha aqui do supermercado Dona de Casa, do Colégio Olimpo, um local excepcional para você se divertir com seus filhos. Beleza? Tá bom, Paulinho. Vamos lá, galera. Então, questão 21 de 600. É o seguinte, pessoal. Ó, a questão 21 de 600 é a seguinte: prova da FUMARC para tabelião de Minas Gerais. Segundo o Código Civil, fazer o pessoal errar, Paulinho. Segundo o Código Civil, consideram-se benfeitorias voluptuárias aquelas realizadas para... Pode não, Paulo. Tá bom, sai pra lá. Não vai atrapalhar o pessoal entender. Segundo o Código Civil, consideram-se benfeitorias voluptuárias aquelas realizadas para mero deleite, consideram-se benfeitorias aquelas realizadas para impedir que o bem se deteriore. E aí, questão verdadeira ou falsa? Consideram-se benfeitorias voluptuárias aquelas realizadas para impedir que o bem se deteriore. Questão falsa. Benfeitorias feitas, pessoal, para evitar que o bem se deteriore, são benfeitorias necessárias e não benfeitorias voluptuárias, ok? As benfeitorias voluptuárias, como nós resolvemos na questão 6 do nosso desafio, que começou ontem, a questão número 6, na questão número 6 nós aprendemos que as benfeitorias voluptuárias são aquelas para o mero deleite, ainda que de elevado valor, segundo o artigo 96 do Código Civil, ok? Vamos embora. Pessoal, questão 22 de 600 é assim, ó. Dois indivíduos pretendem realizar determinado negócio prejudicial a terceiro ou em fraude à lei. Para escondê-lo ou dar-lhe aparência diversa, realizam outro negócio. Há, portanto, dois negócios. Um deles é o aparente, destinado a enganar, o outro é o oculto, mas verdadeiramente desejado. Nesse caso ocorreu o que, pessoal? Dolo, simulação objetiva, simulação relativa ou lesão. Dolo, simulação absoluta, eu li errado a primeira vez, letra B, simulação absoluta, letra C, simulação relativa ou lesão. E aí, vou ler mais uma vez para você entender direitinho, ó. Dois indivíduos pretendem realizar determinado negócio prejudicial a terceiro ou em fraude à lei. Para escondê-lo ou dar-lhe aparência diversa, realizam outro negócio. Há, portanto, dois negócios jurídicos. Um deles é o aparente, destinado a enganar o outro, e um deles é o aparente, destinado a enganar, o outro é o oculto, mas verdadeiramente desejado. Nesse caso, ocorreu o que, pessoal? Simulação absoluta, relativa, dolo. Galera, aqui ocorreu simulação relativa, e não simulação absoluta. Perfeito? Olha só esse comentário aqui do professor Wagner Inácio Freitas Dias, no livro Revisaço de Direito Civil. Se liga no movimento, olha só. Simulação relativa ou dissimulação é aquela que se consubstancia em dois atos. No primeiro ato ocorre um negócio jurídico aparente, não desejado. No segundo ato tem-se um negócio desejado, que ficará oculto. A dissimulação pode ocorrer tanto por interposta pessoa, quando, por exemplo, A doa para terceiro, que depois irá transferir para a amante de A. Então veja, João doa para José, para que José
possa doar para a sua amante, já que, como ele é casado, não pode fazer aquela doação para a concubina. Se ligou no movimento? Para a amante. Perfeito? Tudo bem. Ou então pode haver a dissimulação. A dissimulação pode ocorrer tanto por interposta pessoa, ou pode ocorrer a dissimulação objetiva, que é quando A realiza a compra e venda para B, amante de A, mas na realidade está doando, pois não cobrará o preço. A dissimulação subjetiva é aquela onde o João comprou para José, o João doou para José, mas na verdade ele estava doando, era para amante, só que ele precisava primeiro passar para José, para que José pudesse ter liberdade para passar para amante de João. Perfeito? Agora pode haver a simulação objetiva, que é quando o João doa diretamente realiza uma compra e venda, finge que está fazendo uma compra e venda com a sua amante, mas na verdade ele está doando. Ele diz, ele faz um contratinho dizendo que está recebendo 200 mil reais pelo imóvel, mas na verdade ele não está recebendo nada, ele está fazendo uma doação. Então ele fez uma compra e venda, que é um negócio aparente, e fez um negócio oculto. O oculto é a doação, o negócio aparente foi a compra e venda. Então, nesse caso, temos uma simulação relativa, porque são dois atos, sendo que um é verdadeiro, sendo que um é aparente, outro é oculto, e esse oculto é a verdadeira vontade. Perfeito? Se ligou no movimento? Então é isso aí. Então, a resposta, pessoal, portanto, seria simulação relativa e não simulação absoluta. Show de bola? Anotou aí? Então, vamos embora. Questão número 23 de 600. Olha só. Prova da VUNESP para tabelião de São Paulo. A lesão e a onerosidade excessiva, na teoria geral dos contratos, referem-se ao princípio do equilíbrio econômico. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira ou falsa? E aí, me diga aí. A lesão e a onerosidade excessiva referem-se a lesão e a Agora vai. A lesão e a onerosidade excessiva, na teoria geral dos contratos, referem-se ao princípio do equilíbrio econômico. Verdadeiro ou falso? Questão verdadeira, ok? Princípio do equilíbrio econômico ou da justiça contratual, que visa naturalmente evitar um descompasso na relação contratual que foi travada entre duas ou mais pessoas. Perfeito? Então, nós vamos evitar aqui, com o princípio do equilíbrio econômico, que, por exemplo, você comprou um carro que valia 50 mil reais por 150 mil reais. Ei, deixa eu te falar um negócio. Temos aí uma onerosidade excessiva. O princípio do equilíbrio econômico pode fazer com que esse contrato de compra e venda seja desfeito, em que pese a liberdade patrimonial para você contratar. Se ligou no movimento? Então vamos embora. Queridão, vamos agora para a questão 24 de 600. Questão número 24 de 600, a número 4 de hoje. Ela diz assim: prova para tabelião do Maranhão, feita pela IESES. Vão ter, na verdade, 4 questões sobre esse concurso. Vamos lá. Cessará para os menores a incapacidade pela colação de grau em curso de ensino superior. Questão verdadeira ou falsa? E aí, questão verdadeira. Pessoal, vocês têm que lembrar dos casos que geram emancipação. Olha só. Quais são os casos que geram emancipação? Nós temos emancipação voluntária, que é aquela concedida pelos pais, emancipação judicial, que é concedida pelo juiz, e emancipação legal. Perfeito? A emancipação legal ocorre, eu gosto de brincar assim, a ex do caco tem independência financeira. Esses são os casos onde a própria lei está emancipando o camarada. Não precisa de registro, não precisa de sentença de juiz, não precisa de escritura pública. O simples acontecimento do fato no mundo faz com que a pessoa esteja emancipada. A ex do caco tem independência financeira. Ex, exercício de emprego público efetivo. Do caco, de casamento, de colação de grau em nível superior, que é o caso da questão. E a independência financeira também gera emancipação. Moleque de 16 anos já ganha um salário mínimo por mês, Flávio Tussa,
Tartucci entende que ele está emancipado. Se ligou no movimento? Então é isso aí, questão está verdadeira. Vamos para a questão 25 de 600. Não serão registrados em registro público a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Não serão registrados em registro público a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Questão falsa nos termos do artigo 9º do Código Civil. Tanto a emancipação por outorga dos pais como a emancipação concedida pelo juiz, as duas precisam ser registradas. As duas, ok? As duas. E é só no momento do registro que nós teremos a eficácia constitutiva da concessão dessa emancipação, dessas emancipações. Se ligou no movimento? Aqui não depende de registro, já disse a emancipação legal. A ex do Caco tem independência financeira. Uou! Vamos embora. Questão 26 de 600, a número 6 de hoje. São pessoas jurídicas de direito privado a União, os estados e municípios. Nos termos do artigo 41, não vou nem perder tempo. Falsa. São pessoas jurídicas de direito o quê? Público. União, estados e municípios são pessoas jurídicas de direito público e não de direito privado, como disse a questão. Questão 27 de 600. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os excepcionais com desenvolvimento mental completo. Questão? E aí? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os excepcionais com desenvolvimento mental completo. Questão? Falsa. Gente, olha só o que ele falou. São os excepcionais com desenvolvimento mental completo. Na verdade, o Código Civil fala excepcionais sem desenvolvimento mental completo, que era uma pegadinha do malandro, né? Excepcionais sem desenvolvimento mental completo e não com desenvolvimento mental completo. Perfeito? Show de bola? Lembrando, pessoal, que atualmente só são considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos, ok? Só os menores de 16 anos. O restante é tudo considerado relativamente incapaz. Meu querido. Aqueles outros que você conhecia lá no artigo 3º foram alterados em 2015. Perfeito? Show de bola? Então, cuidado com isso. Lembra do cara que, por algum motivo, não podia exprimir a sua vontade? Ele era absolutamente capaz. Agora ele passou a ser relativamente incapaz. Se ligou no movimento? Então, somente os menores de 16 anos são os absolutamente incapazes, segundo o atual Código Civil. Tudo bem. Questão 28 de 600. Prova para IESES do Maranhão. Continuamos na mesma prova. Olha só. São fungíveis, essa é bem tranquila, ó, são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Questão verdadeira nos termos do artigo 85 do Código Civil. Por exemplo, o celular, o iPhone que está gravando, que está fazendo essa gravação agora, é fungível, porque pode ser substituído nos termos da questão aqui, ó, pela mesma espécie, qualidade e quantidade. O tripé que sustenta o iPhone aqui também é fungível, porque pode ser substituído por algo de mesma espécie, qualidade e quantidade. Então é que, ok? Ou então queque. Beleza? Mesma espécie, qualidade e quantidade, bem imóvel, pode ser substituído, são bens fungíveis, ok? É diferente do quadro da Mona Lisa, né? Quadro da Mona Lisa, lembra do quadro da Mona Lisa? Gente, o quadro da Mona Lisa original, lógico que ele é um bem o quê? Infungível, porque ele não pode ser substituído por outro quadro da mesma espécie, qualidade e quantidade. É ou não é verdade? Um quadro pintado pelo Romero de Brito. A mera cópia eu considero naturalmente bem fungível, né? Mas se você estiver falando do original, sem dúvida é infungível. Um livro de direito constitucional que tenha sido feito por mim, ele é um bem fungível, pode ser substituído de mesma espécie, qualidade e quantidade. Mas se de repente eu tiver autografado no livro, aí pode se tornar um bem infungível. Se ligou? Então é isso aí. Bom, questão 29 de 600. São bens móveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. São bens móveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Questão
falsa nos termos do artigo 79. Esse é o exemplo típico de bens imóveis e não de bens móveis. São bens o quê? Imóveis. Então, o certo seria, são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Perfeito? E questão 30 de 600, fechando as de direito civil de hoje, é nulo o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. E aí? Questão falsa. Na verdade, esse negócio não é nulo, esse negócio é anulável nos termos do artigo 119 do Código Civil. Beleza? Se tiver sido rápido, volta um pouquinho o vídeo aí e acompanha a pergunta. Queridão, sem descanso, vamos agora para a questão 31 de 600. Vou mudar um pouco o ângulo aqui, ó, para você conhecer um pouco mais. Olha só. Vou deixar como fundo agora a Avenida Araucárias. Isso mesmo. Como fundo agora a Avenida Araucárias, que é a que desce em Águas Claras. A que sobe é a Castanheira. Vamos lá. Questão 31 de 600. Ela diz assim. Na verdade, da 31 até 34 vai ser concurso de tabelião e registrador de Minas Gerais, prova feita pela EGEF. Seguinte. O cidadão com 17 anos não pode ser testemunha em atos lavrados por tabelião. Questão falsa. Na verdade, pessoal, o cidadão com a partir dos 16 anos, ele já pode ser testemunha, sim senhor, nos termos do artigo 228 do Código Civil. Perfeito? Não podem ser testemunhas, o artigo 228 diz, os menores de 16 anos. Menor de 16 anos não pode. Agora, então, a contrassenso, a gente entende o quê? Que a partir de 16 anos já pode ser testemunha. Show? Então, vamos embora. Lembrando que o cara com 16 anos também pode fazer testamento, lembra? Também pode fazer testamento. Também pode ser mandatário, apesar de não ter obrigação de prestar contas e blá, blá, blá. Vamos lá. Questão 32 de 600... A número 12 de hoje, questão de notarial e registral. Seguinte, havendo testamento ou interessado incapaz, essa questão é gigante, então nós vamos analisando ela pouco a pouco para eu não ter que lê-la novamente. Olha só, a questão é gigante. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Não terminou, mas até aqui, verdadeiro ou falso? Questão verdadeira até aqui. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Sem dúvida alguma. Se tiver testamento ou estiver incapaz, o inventário tem que ser judicial. Não pode ser feito no cartório. Continuando. Todavia, se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha podem ser feitos por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário. Questão verdadeira. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha podem ser feitos por escritura pública, a qual constituirá título para o registro imobiliário. Perfeito até aí, mas não acabou ainda não. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogados de cada uma delas, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Questão? Agora sim, questão 32, verdadeira. Pessoal, então, ó, 3 informações importantes nessa questão aqui. Primeiro, havendo testamento ou interessado incapaz, tem que ser feito inventário judicial. Agora, se todos forem maiores e capazes, se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha podem ser feitos por escritura pública. Só que toda essa galera tem que estar assistida por advogado comum ou de cada uma das partes. E a qualificação tem que constar do ato notarial. Questão verdadeiríssima, ok? Show de bola? Bom, esse texto era da redação da Lei 11.441 de 2007. Da Lei 11.441 de 2007, que eu particularmente entendo que está revogada, pelo novo Código de Processo Civil, ok? Porém, o novo Código de Processo Civil, ele repete essas informações, colocando alguns detalhezinhos a mais, só que essa parte está absolutamente tratada pelo novo Código de Processo Civil. Então, na minha opinião, o que sustenta a verdade, essa questão como verdadeira hoje não é mais a Lei 11.441, porque para mim a Lei 11.441 foi revogada pelo novo Código de Processo Civil. Show de bola?
Perfeitão? Estou falando isso antes de conhecer entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, mas particularmente não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Show de bola? Então é isso aí, questão verdadeira. Questão 33 de 600. Nos casos de inventário e partilha, a gratuidade do ato não isenta a parte do recolhimento de impostos de transmissão cabível. Questão? E aí? Verdadeira, né, pessoal? Olha só. Nos casos de inventário e partilha, a gratuidade do ato, porque tem pessoas que vão se declarar pobres, e aí por essa razão vão ter direito à gratuidade. Nos casos de inventário e partilha, a gratuidade do ato não isenta a parte do recolhimento de impostos de transmissão cabível. Opa, se de repente você tiver que recolher aí um ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, se você tiver que recolher um ITCD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, não interessa o imposto. O fato de você ter gratuidade para que seja feito o inventário, para que seja feita a partilha, não isenta você de recolher o imposto de transmissão cabível, questão verdadeira, ok? E vamos embora, questão 34 de 600, a número 14 de hoje. O cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes. E aí, o que você acha? Já estamos lá no 1819 ou 29 do Código Civil, 1829. O cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes. O cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes. Sim ou não? Tá aí verdadeiro, né? Salvo se aquele for casado com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. E aí, questão verdadeira. Lembra aí dos regimes de casamento? Comunhão universal, comunhão parcial, participação final nos aquestos e também separação obrigatória de bens? Queridão, ó, isso aqui é verdade, que o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes, salvo se esse cônjuge estiver casado na comunhão universal ou se ele estiver casado na separação obrigatória de bens. Perfeito? Show de bola? Tranquilão? Então, cara casado na comunhão parcial ou na participação final dos aquestos, vale aqui o que está no 1829. Questão 35 de 600. Prova agora para... Continuamos em prova para tabelião e registrador de Minas 2007. Opa! Paulo, filho, você está tampando. Deixa eu continuar a minha gravação. Olha só, questão 35 de 600. Vai envolver, inclusive, Estatuto do Idoso, hein? Fica ligado aí no movimento. Olha só. Constitui crime lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, punido com pena de reclusão de 2 a 4 anos. E aí, Paulo Filho, questão verdadeira ou falsa? Eu quero saber. Verdadeira ou falsa a questão? Hã? Não olha não. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Acertou. Então, filho, ó, constitui crime, já tô treinando ele para passar no concurso para tabelião, hein, galera, ó. Constitui crime lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, punido com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Está no artigo Está no artigo 108, da Lei 10.741. Paulo Filho, parou. Paulinho, só um minutinho, galera. Paulinho, deixa o papai terminar aqui, já estou terminando. Olha só, galera, se liga. Então, artigo 108 da Lei 10.741 de 2003. Show de bola? Anotou aí? Então tá. Agora é o seguinte, constitui crime, questão agora 36 de 600. Constitui crime coagir de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração, punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos. E aí, questão verdadeira ou falsa? Questão também verdadeira, artigo 107 da Lei 10.741 de 2003. Então, é crime coagir de qualquer modo o idoso a contratar, testar ou outorgar procuração, punido com pena de 2 a 5 anos. Vai ter muito filho que anda fazendo isso aí, fala a verdade. Olha só, galera, questão 37 de 600 diz o seguinte:
A responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro independe da criminal. Até aqui verdadeiro, né? A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. E aí? Questão verdadeira. Cuidado para você não confundir, porque de vez em quando aparece que ele responde pelos que aplica-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração da justiça. Tá errado. É crimes contra a administração pública, conforme nós acabamos de ver aqui. Está lá nos artigos 22 e 23 da Lei 89/35 de 94. Show de bola? Se ligou? Então tá. Vamos agora para a questão 38 de 600, a número 18 de hoje. O tabelião está dispensado de apresentar à Receita Federal a declaração sobre operações imobiliárias, a DOI, relativa à escritura de dação de imóveis em pagamento de dívida. E aí? O tabelião está dispensado de apresentar a DOI nas escrituras de dação de imóvel em pagamento de dívida. Pessoal, se você pegar lá a Lei 10.426, que foi alterada pela Lei 10.865 de 2004, você vai perceber que coisa nenhuma. O tabelião tem que tomar cuidado para não esquecer de emitir a DOI sob pena de severa punição. Então, mesmo na escritura de dação de imóvel em pagamento de dívida, ele tem que emitir a declaração sobre operações imobiliárias para efeito de controle do poder público. Perfeito? Show? Então é isso aí. Fica ligado quem está estudando para cartório, porque tem que saber tudo sobre DOI. Na verdade, quem já fez a escritura, segunda fase, sabe que se esquecer de emitir a DOI é complicado. Vamos lá. Questão 39 de 600, a número 19 de hoje. E se você estiver gostando, lógico, aperta o botão do curtir e não esqueça de comentar aqui embaixo a saga dos 600. É isso aí, meu querido. Ó, o tabelião não poderá fornecer certidão de ato notarial incompleto por falta de assinatura sem autorização expressa do juiz corregedor permanente. Galera, questão verdadeira, isso tá, ó, deixei anotado aqui, no item 150 do capítulo 14 das normas da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Questão essa aqui que foi comentada, inclusive, pela Marta Elias Eldebis, a mulher que é fantástica aí quando se fala de direito notarial e registral. Pessoal, realmente o tabelião não pode fornecer certidão de ato notarial incompleto por falta de assinatura, sem autorização expressa do juiz corregedor permanente. Até porque a própria questão está dizendo, o ato está o quê? Incompleto. E aí não faz sentido fornecer certidão de um ato que ainda não está perfectibilizado. Se ligou no movimento? Vai que você redige a escritura, tá tudo bonitinho, depois o cara não assina. O ato não terá existido. E você vai emitir uma certidão disso? Lógico que não, né, meu querido? Fica ligado. Questão 40 de 600, a número 20 e última de hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador do programa Os 7 Passos da Aprovação. Vai lá na minha página, professor Paulo Machado, vai lá no meu canal do YouTube, professor Paulo Machado também, caso você não esteja assistindo pela página ou pelo canal, e se liga lá nesse programa fantástico que eu criei, que é simplesmente revolucionário e talvez o melhor para buscar, para levar você para o mais alto nível de concentração e de técnicas para passar nos concursos mais difíceis do país. Olha só, dentre outras atribuições, prova para tabelião de Mato Grosso do Sul, tabelião registrador. Dentre outras atribuições, compete com exclusividade aos tabeliães de notas lavrar atas notariais. Dentre outras atribuições, compete com exclusividade aos tabeliães de notas lavrar atas notariais. Questão verdadeira. Deixa eu te ensinar aqui um macete, ó, mnemônico do PM. Se liga. Lavra peta que eu fico. Existem algumas atribuições dos tabeliães de notas que são exclusivas. Existem algumas atribuições que podem ser praticadas pelos tabeliães de notas, de protesto e tabeliães de contratos marítimos. Mas existem algumas que são só dos tabeliães de notas. Aí eu lembro assim, lava peta que eu fico. Lavra peta? Como assim peta? P, lava procuração,
E de escritura, T de testamento, A de ata notarial. Peta, que eu fico, fi, autenticar, reconhecer firma, e o co, autenticar cópia. Lavra, peta, que eu fico são as atribuições que são exclusivas dos tabeliães de notas. Se ligou no movimento, então? Com isso, eu encerro o segundo dia da saga dos 600 exercícios de direito civil, notarial e registral. Marca aqui os seus amigos que precisam participar desse desafio e passar no concurso dos sonhos. Beijo no coração e até amanhã.